Boa Vai ficar sorte. Não, e vai ser 6 meses de casa, né? Agora entrou. Então, olha, estamos no ar para mais uma live aqui. Estávamos falando sobre descanso, ter filhos, dormir, pandemia, assuntos diversos. Mas eu fico muito feliz aqui de estar no webinar Economia Criativa e Inovação na Cidade. E estamos também, né, Simon, na plataforma do YouTube, do Pixel Show também. A gente vai entrar depois lá. Depois vai ficar lá também. Bom, não sei, Simon, quer abrir falando? Eu acho que primeiro, então, obrigado pela palavra, obrigado a todos aqui que estão com a gente, Jaqueline, da Área Transmídia, Rose, da REC Brasil, Rodrigo Terra, da Árvore, do XR, e, obviamente, nosso querido vereador Daniel Nemberg, que tanto apoia o Pixel Show, Economia Criativa. Queria agradecer a todo mundo por ter topado esse papo. Acho que é importante, ainda mais num ano maluco como a gente está vivendo, a gente pensar no que a gente pode fazer juntos, como pessoas físicas, como poder público, esse entrosamento que é tão importante para a gente criar os legados que o Pixel Show, o festival, trabalha tanto para a economia criativa, cada um de nós nas suas áreas, e como juntos a gente pode colocar esse assunto na mão de um vereador que pode levar essa palavra adiante, né, e que a gente possa transformar a nossa cidade de São Paulo, que já é um grande polo da economia criativa, possa crescer ainda mais e que a gente possa desenvolver e ajudar a outras pessoas a se desenvolverem junto. Muito bom, Simon. Eu queria aqui apresentar cada um dos nossos convidados e a ideia, assim, o formato é, depois da apresentação, eu vou fazer um pequeno resumo, muito rápido, sobre o setor e aí várias perguntas para todos os convidados poderem falar. Bom, eu queria apresentar o Rodrigo Terra, que é o diretor executivo do XRBR, cofundador e Chief Technology Evangelist da Árvore, experiências imersivas, tem 15 anos de experiência no audiovisual e economia criativa, pesquisador, professor e viciado em tecnologia, pelo que está colocado aqui no seu currículo, né, Rodrigo? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde. Obrigado pelo convite de participar. Acho que a gente tem uma importância grande de discutir esse assunto, principalmente nos tempos que nenhum Simon falou super bem, para a gente poder avançar na promoção aí da cidade, como polo também de inovação e economia criativa, né? Muito bom. Jaqueline Oliveira, que é presidente da Era Transmídia, jornalista, mestre em comunicação audiovisual e pesquisadora de narrativas multiplataformas. Presidente da Era Transmídia, atua em consultoria de projetos, curadoria e produção de eventos ligados à tecnologia e economia digital. Ministra palestras e cursos de produção transmídia e comunicação. Jaqueline, boa tarde também. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Muito bom. Simon, eu sempre confundo o seu sobrenome também, né, Simon? Simon... Lê sem o S. Fica mais sem o S. Zacher. Zacher, é isso? Pronto. CEO do Festival Pixel Show de Criatividade, aliás, que nós apoiamos, né, no nosso gabinete, é administrador, especialista em eventos e comércio exterior, instrutor, consultor e auditor, também é gestor e produtor cultural, CEO, captador de recursos, novos negócios e parcerias do Festival Internacional de Criatividade Pixel Show, que eu digo que é maravilhoso para quem não conhece, ministra palestras e treinamentos no Brasil e exterior. Simon já falou um pouquinho com a gente, mas boa tarde de novo. Boa tarde, pessoal. E, finalmente, a Rose Melsburger, youtuber, empreendedora social, mentora para empreendimentos criativos. Como youtuber, faz a gestão do canal Elaborando Projetos Sociais e Culturais, é diretora executiva da Gaia Brasil Gestão Cultural e Economia Criativa e acumula experiência adquirida em grupos de trabalho da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do SEBRAE, e na comissão gestora da Rede de Agentes Culturais de São Paulo e foi gestora da Rede de Economia Criativa Brasil. Boa tarde, Rose. Boa tarde, grata pelo convite, grata por estar aqui, podendo falar de economia criativa num momento tão especial como esse. Obrigada.
Imagina, é um grande prazer estar com todos esses especialistas. Tenho certeza que eu vou aprender muito sobre economia criativa hoje também, e todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. A economia criativa, ela já é tida como uma das principais áreas, né, nas esferas econômica e social, principalmente por ser a base dos segmentos como de cultura, moda, design, desenvolvimento de softwares e aplicativos, turismo, entretenimento, entre outros, né? Por meio de áreas complementares na produção empreendedora de bens e serviços, a economia criativa não apenas gera emprego, renda e inclusão, como também tem o potencial de contribuir com o futuro das cidades e das pessoas. Isso só é possível se nós nos dedicarmos às pautas de inovação e tecnologia, que são fundamentais para o seu bom desenvolvimento. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, o setor é responsável por mais de 1 milhão de empregos diretos, e as atividades que a economia criativa desempenha geram algo em torno de quase 3% do PIB brasileiro, segundo estudo feito com base em dados do IBGE. Na cidade de São Paulo, segundo pesquisa da Prefeitura, a economia criativa movimenta cerca de 40 bilhões de reais por ano. É isso mesmo, 40 bilhões de reais por ano, 10% do PIB do município. E nesse bate-papo de hoje, a gente vai contar com a presença desses 4 representantes de diferentes áreas do setor para falarmos um pouco sobre o futuro da economia criativa e como todos nós, né, poder público, privado, pessoa física, pessoa jurídica, podemos levantar pautas a serem debatidas para melhorar as cidades e para deixar legados positivos para a população, além de aperfeiçoar o mercado, a cultura e também tudo a ver com educação. Bom, indo diretamente aí já para as nossas questões, e queria perguntar para todos, fortemente afetada pela crise, né, que veio com o coronavírus, os segmentos da economia criativa estão enfrentando uma crise sem paralelo, desencadeando uma grande perda de renda que tem levado profissionais e empreendedores a um movimento mais intenso e mais difícil do que já era. Quais medidas vocês acham primordiais para colaborar com a sustentabilidade de projetos e causas na área de economia criativa nesse momento? Acho que a gente podia começar por quem? Jaqueline, Rose? As mulheres primeiro? Sempre, sempre. Pode ser, sem problemas. Vai lá, Jaque. Valeu, Rose. Vamos lá, então. Eu acho o seguinte, né? Diante do momento que a gente vive, é muito importante que não só a área privada, né, as empresas, mas também o governo, né, tenha políticas públicas voltadas para esse setor, para aquecer o setor, né? E aí eu não digo somente entrar com dinheiro, né, com receita, mas também com investimento, né, que a gente fala, mas também de fomentar o conhecimento, de promover ali a formação, a capacitação, né, desses pequenos e médios empreendedores também, porque a indústria criativa ela é muito ampla, não lida somente com os mercados maiores, né, com aqueles profissionais de peso que estão nos grandes conglomerados, mas principalmente a ponta, a linha de frente, produtor audiovisual, o produtor de eventos, aquele que o Simon sabe bem disso, ele lida com um evento enorme que emprega várias pessoas de várias áreas. Como que essas pessoas hoje estão atuando, né? Como que elas podem ali ampliar o seu público e continuar vendendo o seu produto, né? Prestando serviço. Como que ela pode fazer isso dentro de uma era agora que a gente vê toda digital, toda de convergência. Então, muitas pessoas tiveram que migrar do analógico, né, do evento físico para o online. Exemplo desse nosso bate-papo aqui, que agora é todo digital, e a tendência agora mais forte é essa para os próximos meses, né? Não existe aí um prazo definido para a gente sair dessa situação, né? Então, o que a gente pode fazer é promover a troca de conhecimento mesmo, promover sem custo, inclusive, ou com custo muito baixo, que dê acesso para essas pessoas, porque a gente entende que não é o momento aí, né, de encarecer o acesso ao conhecimento, muito pelo contrário. Eu vejo a situação da pandemia como um momento também de solidariedade, né, da gente ajudar, dar as mãos e caminhar todo mundo junto para crescer. Esse é o intuito. E fazer com que a área não pare, né, de vez. Que ela continue trabalhando, continue andando. A exemplo de muitos eventos que migraram, né, para o online, e a gente vê que
Então, aí, disponibilizando muita informação de qualidade, com palestrantes de alto nível, de forma gratuita, né? Levando aí conhecimento, ou então num preço acessível, onde qualquer pessoa consegue acessar, assistir e colocar em prática, né, no seu próprio trabalho, no seu negócio, as informações que ela tem acesso nesses eventos. Então, eu vejo política pública, mas principalmente o fornecimento e o acesso à informação de qualidade, a formação de qualidade no meio digital, né, e tecnológico também. Muito bom, Jaqueline. E você, Rose, quais medidas você acha que são Eu primordiais? concordo com tudo que a Jaqueline falou e assino embaixo, né? Porque a gente sabe que a economia criativa ela está centrada nos pequenos negócios. São os pequenos negócios que movimentam essa economia criativa como um todo, em todo o território nacional. 80% dos empregos estão nas pequenas empresas. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter. Como é que a gente, ou como gestor público, ou com políticas públicas, que é fundamental, como é que a gente provoca ou alavanca e fortalece os segmentos dos pequenos empreendedores para que eles consigam continuar desenvolvendo o seu trabalho? Claro que esse momento de pandemia agora e de quarentena fez com que todo mundo ficasse em casa e a gente está descobrindo outras formas do fazer desse pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor está procurando as saídas mais criativas, virtuais ou não, para poder continuar sobrevivendo. E eu acho que o poder público precisa, sim, pensar nesse pequeno, em facilitar não só com capacitação, que eu acho que é fundamental, mas também com outras ferramentas que possam fazer com que ele se desenvolva. Uma política, por exemplo, de acesso à internet, free em todo o território é importantíssimo, porque o pequeno empreendedor que está lá numa comunidade e não tem acesso à internet, como é que ele vende o produto dele se ele precisa ir para o mundo virtual? Né? Essa ferramenta ser disponibilizada ou a um custo baixíssimo, ou mesmo de graça, um Wi-Fi free de qualidade para que ele possa colocar o produto e o serviço dele nas plataformas. Então, é um momento de reinvenção. A gente não tem todas as saídas, gostaríamos de ter todas as saídas já prontas, né, e desenhadas e saber qual é o caminho das pedras, mas eu acho que esse momento está sendo muito desafiador e fazendo com que a gente crie novas possibilidades. E aí é uma mão, né, de via dupla, poder público e sociedade civil juntos para melhorar esses empreendimentos e fazer com que eles consigam, de fato, continuar o processo de desenvolvimento e provocar desenvolvimento nas suas localidades. Obrigado, Rose. E você, Rodrigo, o que você acha a respeito desse assunto? Eu tô, assim, acho que a gente tem um alinhamento, né, muito grande até, principalmente todos que estão aqui, né, em termos de visão da coisa, né. Eu acho que tem assim, os dois pontos que eu queria reforçar mesmo é na questão da parte de formação e infraestrutura, né. Considerando o desafio que a gente está vivendo hoje, na verdade, não estamos vivendo nenhum tipo de revolução, a gente só está vivendo uma aceleração, né? Tudo que a gente vem trabalhando, estudando nas associações, principalmente de produtores, né, na área de economia criativa também, na questão enfim, de digitalização, de transformação digital, que é uma coisa que, enfim, agora cada vez mais se fala, mas é um assunto que tem pelo menos aí 20 anos, e agora que a gente está numa situação em que não tem para onde correr, não tem para onde a gente andar, mesmo depois aí estamos 6 meses aí de pandemia, eu acho que vai estar sendo muito importante essa aceleração, né? A gente está ganhando aí 5, 10 anos em alguns meses aí de avanço, de entendimento sobre a importância das ferramentas digitais, sobre o entendimento do comportamento das pessoas em diversas realidades agora, né? Tanto a realidade da sua persona digital, porque ela se desenvolve ali dentro do computador de uma maneira, também o comportamento dela no mundo físico, né? Agora a gente começa a quebrar e entender agora de fato que essas barreiras elas não existem mais, né? Ou seja, o que a gente faz no mundo digital, o que a gente faz no mundo físico, o que a gente faz no mundo virtual, etc., ela faz parte da mesma camada, elas são camadas diferentes da mesma coisa, não são só simplesmente uma outra coisa que eu tenho que prestar atenção ali na frente.
E aí, pensando e raciocinando por isso, eu acho que tem um olhar agora e uma oportunidade, principalmente para o poder público, de olhar. A gente aqui no país, muitas vezes, acaba entendendo as novas tecnologias, acaba trazendo esse entendimento sobre o que irá vir, principalmente na área de tecnologia, de uma maneira um pouco menos competitiva em relação aos outros países, né? E a gente pode elencar vários fatores que a gente já conhece de cor e salteado, mas eu acho que a questão de infraestrutura ela se torna urgente, ela não é mais importante, né? Então, começou-se o acesso aqui na cidade de São Paulo com Wi-Fi livre, que é um projeto que eu acho incrível e eu continuo achando incrível. Eu acho que nasceu em outras cidades, outras capitais do mundo e foi implantado aqui na cidade de uma forma muito bem colocada, e é uma coisa que tem que continuar. Mas na época era você dar acesso à internet para quem não tem. Hoje, até agora, as escolas não abriram praticamente e a internet se faz urgente, não se faz nem só mais necessário. Como resolver esse tipo de problema? Eu acho que essa questão da infraestrutura, aliada também a as questões mesmo de distribuição de equipamentos aqui, né? Então, tanto o equipamento para o produtor, o equipamento para o pequeno empresário, o equipamento, enfim, na área de educação e etc. Quando eu falo equipamento, é o computador, um acesso básico também para você conseguir acessar a internet. Às vezes a pessoa tem o celular, às vezes tem um smartphone que poderia acompanhar alguma coisa, uma live, etc., mas a dificuldade de acesso à internet, ela ainda é muito diametralmente oposta ao acesso que a gente tem hoje à broadcast, à televisão, por exemplo, né, que foi investido muito para que a gente tivesse redes públicas e redes privadas de uma forma a cobrir todo o território nacional, né? Assim, eu acho que isso agora cada vez mais precisa vir à pauta realmente esse acesso à internet e também acesso ao device que tem o acesso à internet, porque também não adianta você ter internet, você não tem como acessar ou por conta de custo, né? Então, quando eu falo que aqui a gente acaba, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente virar esse jogo na realidade, como que agora a gente entende a tecnologia como realmente, de fato, uma política pública para entrar no começo do desenvolvimento, né, dela. E falando de economia criativa, o XRBR e a própria Era Transmídia, mas o XRBR em si é uma associação que olha para a realidade virtual, né? Para a realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, e a gente tem visto, né, e tem acompanhado bem de perto, tem participado das iniciativas em relação a esse tipo de tecnologia, e ela precisa agora ser entendida não mais só como tecnologia, mas ela tem que ser entendida como meio de comunicação, né? Como é que a gente promove isso agora para a população? Como é que a gente... Isso é dando um exemplo por conta só do meu papel aqui. Mas existem outros devices, outros meios de comunicação que também precisam entrar nesse rol de entendimento sobre o que é importante, onde que é importante investir, onde é importante a gente olhar agora, por que a gente tem que trazer essa discussão mais cedo nas pautas do que para onde investir, da onde a gente exonera impostos, porque isso é um grande problema para a gente trazer esses equipamentos para cá, seja um computador, seja um device que acaba sendo importado, ou criando incentivos para que tragam esses fabricantes para cá, para a gente poder ter realmente, de fato, uma fabricação nacional, né? Por mais que a tecnologia seja de fora, mas a gente ter aqui para poder dar acesso à população, assim como foi com o smartphone, assim como foi uma época com os PCs, né, nos anos 90. Eu acho que agora a gente tem a obrigação de trazer mais cedo as novas tecnologias, principalmente porque elas se tornam ferramentas de produção cultural muito mais cedo do que antes, né? E as gerações que estão agora aí com a gente, é um mix geracional bem grande, e agora a gente tem pelo menos 3 gerações que estão crescendo, por exemplo, com videogames como repertório cultural, né? Como sendo parte da sua formação cultural, como ativos culturais, os games, né? Não só outras artes que a gente estava acostumado. Então, acho que esse é um primeiro ponto em questão de infraestrutura. O segundo, rapidamente, a questão de formação. A gente está num excelente momento. Claro, a gente vai ter N críticas, talvez daqui 12 meses, daqui 18 meses, porque a gente nunca na história humana ou na história recente, a gente
principalmente das tecnologias digitais, né, de telecomunicação, a gente não teve uma adesão em massa das pessoas fazendo uma formação remota, né, seja na educação básica, seja na educação empreendedora, seja para você se desenvolver como profissional. A gente nunca teve isso, então também nunca teve tanta massa crítica importante para a gente entender o que é essa formação. E aí que eu acredito muito e acompanho super a fala da Jaque, que é a gente tem que olhar para esse momento para dar acesso a esse conhecimento que está sendo gerado nesse momento, em como ensinar de uma forma remota, mas com uma qualidade. E mais importante, o remoto não substitui o físico, né? Eu acho que agora a gente começa a olhar para uma complementaridade agora de fato para a gente poder formar esses novos empreendedores, para a gente poder formar as crianças agora com uma literácia em outras áreas que não só na nossa domínio da língua ou só no domínio da escrita e da produção de vídeo, mas agora a gente precisa formar essa literácia nos meios, né, nos meios digitais. Eu até estou evitando agora cada vez mais chamar as coisas de meios digitais, porque a coisa é tão fundida hoje que é simplesmente os meios, né, que estão aí e não são exatamente digital, analógico, físico e etc. Né? Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente investir na formação e no acesso gratuito ou com baixo custo, subsidiado, ou mesmo feito para acontecer de uma forma a gente dar esse conhecimento. E acesso é um binômio com infraestrutura, né? Não tem jeito. Bom, eu prometi para mim mesmo que eu não ia comentar, mas rapidamente só, Rodrigo, falar para você, e já tem uma pergunta aqui da Simone, como funciona a internet livre em São Paulo e quais outras cidades do Brasil que implementaram tal tecnologia? Só para contar, para quem não sabe, na cidade de São Paulo, o Wi-Fi livre, a gente veio da gestão Haddad, aliás, foi, como o Rodrigo falou, uma boa implantação, 120 pontos de Wi-Fi na cidade, principalmente parques e praças. Hoje a gente está em 300 pontos, que a gente ampliou isso. Isso mostra a importância da continuidade de políticas públicas como essa, independente do partido A, B ou C, mas isso é muito importante para a cidade. E a gente ampliou para CELS, para pontos turísticos, para centros culturais, centros esportivos, e a ideia é que isso continue ampliando, porque ainda é pouco, ainda precisa de muito mais. E eu concordo inteiramente com o Rodrigo, a questão da inclusão digital hoje é inclusão social, é fundamental, portanto, é artigo de primeiríssima necessidade. Mas eu vou tentar me conter aqui, não falar tanto e muito mais ouvir vocês. Simão, com você. Bom, o pessoal já falou super bem. Eu queria só colocar um contraponto. A gente está comentando, né, que a economia criativa são milhões de pequenos empresários ou muitas vezes freelancers, pessoas que estão sobrevivendo a essa loucura que a gente está vivendo, porque principalmente o meu universo dos eventos, né? Porque quando se fala economia criativa, é 1 trilhão de subnichos. Então, por exemplo, os nichos aí, vamos jogar no colo um pouco do Terra, o XR, os games, eles já estão acostumados a trabalhar de home office, já estão com uma outra pegada, né? A grande maioria dos estúdios e produtoras. Mas quando você fala de um produtor de eventos, produtor cultural, um cara que faz teatro, música, eventos culturais ou corporativos, não importa, tem grandes empresas multinacionais que praticamente quebraram, né? Imagina os pequenininhos que já não tinham colchão para queimar. Então, eu vejo com uma certa urgência, né, usando aí uma palavra que o Rodrigo usou tão bem, eu acho que é urgente que o poder público comece a entender mais a necessidade do seu povo, né? Como é que a gente consegue manter mais de, sei lá, milhões de colaboradores desse universo da economia criativa vivos, né? Porque no final da conta é sobreviver. Como é que a gente consegue manter a vida dessas pessoas que, na minha religião, o judaísmo é a coisa mais importante que tem, se a gente não consegue nem trabalhar? Se eu não trabalho, eu não tenho meu ganha-pão, eu não tenho meu sustento, como é que eu pago minhas contas? Né? Então, acaba que as pessoas entram numa loucura. Então, muita coisa que a gente está comentando aqui, eu acho que é importante de
a gente vai ter que quebrar muito paradigma, né? Acho que esse que é o grande X da questão. A gente está acostumado com regras estipuladas, sei lá, em 1900 e nada, né? E que elas, obviamente, vão mudando, vão melhorando, mas esse é um momento, que acho que como os três já colocaram, é um momento que a gente tem como... Precisamos virar essa chave muito rápido, né? E a gente já está aqui nessa quarentena estendida já, 5 meses, né? Desde março, a gente está no final de agosto já, e a gente continua sem ter nenhuma visão de futuro, vamos dizer, né? A Jaque falou, não, são os próximos meses. Eu fiz uma reunião com uma multinacional de eventos, e eles falaram, cara, vocês estão achando que vocês vão fazer Pixel Show presencial no ano que vem? Que a gente já está falando que o Pixel do ano que vem vai ser híbrido, né? A gente vai continuar com uma plataforma online que a gente vai estrear esse ano, com conteúdos sensacionais. Estamos com 4 vezes mais estrangeiros para palestrar na conferência do que normalmente. Só que ano que vem, se Deus quiser, volta o presencial, né? O calor humano, as pessoas se encontrando, que esse é o grande tchan da economia criativa. E aí, como que você educa as pessoas, e aí entra em outras questões colocadas já. A gente está fazendo o evento de forma 100% online esse ano, que vai ser daqui 1 mês e meio, né? Em meio de outubro. E um monte de gente não tem acesso. Por outro lado, a gente recebe pessoas até de fora do Brasil que com certeza não viriam para o festival de forma presencial. Então, a gente tem também que pesar os dois lados da balança, mas tentar agir, no nosso ponto de vista, tentar agir com muito mais agilidade, né, com muito mais cara de startup, transformar o governo, entre aspas, numa agile institution, sei lá, e tentar fazer com que a gente tome decisões um pouco mais rápidas. Óbvio que a burocracia, o peso da máquina pública, ela tem uma outra realidade, a gente sabe disso, mas eu acho que esse também é um momento da gente tentar, enquanto civis, pedir a ajuda do governo, e que o governo tente, o poder público tente entender essas questões de forma mais rápida, né? E ajudar, porque, por exemplo, é maravilhoso a gente poder... Por exemplo, o Pixel Show, a gente dá 90% do conteúdo, a gente dá acesso gratuito. Eu tenho uma única atividade esse ano, que é acesso pago, com um valor bem menor do que os últimos anos, que a gente já reduziu, que é a conferência. Mas não dá para dar tudo também de graça, exatamente pelo que eu falei antes. As pessoas precisam ganhar, né? Elas precisam ter o sustento para sobreviver. Imaginem vocês que eu estou desde março, praticamente sem jobs que eu tinha fechado no começo do ano, porque eram todos eventos, todos morreram. E aí, como é que eu sustento o meu time, né? Então, é uma roda que vai girando. Tem governos, países fora do Brasil, que estão colocando, enfim, empréstimos com taxas minúsculas, e que você consegue imaginar entrar num risco de, tudo bem, eu vou pegar um empréstimo, mas eu não estou correndo um risco tão alto, numa taxa tão alta, de que eu não sei o que vai acontecer daqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 hora, quanto mais daqui 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando acaba o período de que eu estou ali isento de começar a pagar de volta, né? Então, são coisas que eu acho que são importantes do poder público pensar. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, muita conversa. Acho que também tem o lado bom desse caos total que a gente está vivendo no mundo, que é que, finalmente, no século XXI, as pessoas descobriram que somos todos iguais e que precisamos nos dar a mão, né? Se a gente está todo mundo olhando para o futuro, pô, pessoal, vamos então, somos todos iguais, todo mundo pode morrer hoje ou amanhã, agora então nem se fala. Hoje eu acabei de saber que uma colaboradora minha está com Covid. Então, assim, e a gente está sem saber muito para onde vai, fazendo o máximo possível. Acho que todo mundo, né, cada um de nós, no seu to-do, está fazendo o máximo possível dentro da situação atual. Então, quem tem criança, né, a gente estava justo falando disso antes de começar a conversa ao vivo, quem tem criança tem que ser pai, mãe, enfim, tio, avô, tem que ser professor, porque hoje a gente está com conteúdo chegando para os que podem, também tem o que já colocaram, né? Tem gente que não tem acesso à internet, né? E hoje, sem internet, você não estuda. E na visão que nós temos no Pixel, e compartilho aqui com todo mundo, se você não ensina, se você não dá aprendizado para a população, como é que ele vai poder amanhã
fazer o que nós imaginamos que tem que ser feito, né? Como é que a gente aumenta o potencial da nossa economia criativa se a gente não tem base, né? Então, a gente tem... Acho que esse é um momento de muitos porquês, como os ondes, né? Os 7W, os 2Hs da vida, que a gente tem que pensar com muita clareza e tentar ser o mais ágil possível para trazer possibilidades de melhoria rápida, porque todo mundo está falando já há mais de um mês o retorno, a retomada, né? Mas tudo bem, você voltou para o escritório, mas e aí? E o resto? Então, acho que, só para fechar a resposta, acho que é muito isso. Eu acho que cada um, como pessoa física ou pessoa jurídica, tem que... Eu acho que esse é o grande tchan dessa conversa, da gente poder trazer o que a gente ouve também nos nossos mundos, né, nas associações e etc., para poder discutir isso com o poder público e que isso possa ser levado para instituições, né, para, vamos dizer, andares mais altos ali do poder público e que possam ser tomadas medidas das melhores possíveis dentro da possibilidade que hoje existe. Muito bom, Simão. Depois você faz merchan aí do Pixel, viu? Faça favor de dar dia, hora, como é que as pessoas entram, e vocês também, não tem problema nenhum, né? De contar, porque todo mundo quer saber, né? Como que o Pixel vai ser esse ano e quando é que começa. Mas você fala daqui a pouquinho, aí você conta tudo isso para a gente. E só para citar, tanto o Rodrigo quanto o Simão falaram, e na Câmara Municipal a gente criou aí a Frente Parlamentar de Games para dar apoio para os games, que, aliás, é uma indústria maravilhosa que a gente precisa desenvolver muito no Brasil ainda, tem um espaço tremendo e não só eu, mas alguns vereadores, a gente criou essa frente justamente para isso. Como é que a gente apoia os games no Brasil para que a gente possa, de fato, alavancar ainda mais essa indústria, que, para quem não conhece, já é uma indústria muito legal e uma das maiores do mundo hoje em dia. Mas, voltando à nossa questão da economia criativa, Jaqueline, quais exemplos de startups e empreendedores do setor que você destacaria nesse momento, tanto para dar exemplo, né, incentivo, quanto para alavancar a economia? Eu acho que hoje em dia a gente tem muitos exemplos, né? Seja do pequeno, do que acabou de nascer, né? Por meio até de incentivo, de incubadora, até as atuais, né? A Era Transmídia, ela fomenta muito essa conexão de quem cria e quem faz. Já tem 10 anos que a gente está aí atuando nisso, sempre trabalhando junto com os pequenos, médios, e, enfim, sem exigir conhecimento técnico, mas contribuindo aí com as pessoas que estão interessadas em fazer acontecer. Então, por meio das parcerias que a gente tem feito com outras empresas, ou mesmo com o Sebrae, por exemplo, que fomenta tanto a economia criativa, ou mesmo o Pixel Show, que dá esse espaço dava esse espaço dentro das feiras, né, para poder os próprios gamers iniciantes aparecer ou apresentar seu projeto. A gente tem algumas empresas que estão começando dentro do hub da Era Transmídia, começaram dentro do hub da Era Transmídia, né, que é um hub grande com vários profissionais, é uma rede multidisciplinar de profissionais e de acadêmicos, estudiosos, pessoas que estão ali para trocar experiência e trocar ideia mesmo, e a partir dessas conexões ganhar dinheiro também, vender seu projeto, vender seu produto e trabalhar junto. Então, a gente tem algumas empresas, por exemplo, da Tática Alvo, que começou produzindo em impressora 3D e hoje está aí até fornecendo aquela viseira de proteção para hospital. Então, assim, veio desde de um nicho, né, de mercado específico para um outro que, de acordo com a necessidade de agora, por conta da pandemia. E isso a gente está sempre discutindo. O Terra também começou com a fazenda e depois foi aumentando e hoje tem aí a árvore. Então, a gente tem vários exemplos de empresas que foram caminhando de acordo com a necessidade do mercado, não nasceram já sabendo. E aí a gente troca muito essas ideias do que está funcionando hoje. Igual há 10 anos atrás, realidade virtual era algo muito impossível de fazer, porque era muito caro e ninguém tinha conhecimento. Agora todo mundo faz, né? A gente tem muita gente fazendo e trabalhando com isso. Então, eu creio que não só startups, né, mas o profissional ali, a pessoa física, ela tem capacidade de montar, de construir e de agregar
mão de obra em qualquer tipo de evento ou qualquer tipo de indústria, né, dentro da nossa economia digital atualmente. Então, acho que é isso, né? Se esses meninos já podem complementar aí com o conhecimento deles dentro desse nicho, né, de mercado, que começa pequenininho, quando a gente vai ver, já está participando do M, né, por exemplo, né, já está aí participando de eventos grandes, nacionais e internacionais. Muito bom, Jaqueline. Não, queria que a Rose complementasse, mas antes de falar que o Aloysio aqui falou, adorei essa cadeira gamer da Rose, viu? Então, o pessoal está gostando da tua cadeira aí. Mas muito boa. Faz parte do cenário do estúdio. Eu não sou gamer. Na verdade, eu sou uma aficionada por tecnologia. Eu acho que eu meio que sou viciada também com essas coisas de tecnologia. A tecnologia está na minha vida desde sempre, né? Não teria criado filhos, já que falamos de crianças até agora há pouco, né? Não teria criado 3 filhos se não tivesse toda a tecnologia do meu lado, né? Desde uma máquina de lavar roupa e a um micro-ondas, que na época em que eles eram pequenos, alguns desses itens eram meio que luxo, né? Hoje você não sobrevive sem eles, né? Faz parte do dia a dia de uma dona de casa. Então, assim, a tecnologia ela está na nossa vida desde sempre. Os mais novos já nascem todos eles plugados, né? Os filhos aí de vocês já vão nascer todos já teclando, digitando e passando as telinhas, né? Então, a tecnologia está na vida de todos nós. Nesse sentido, acho que a gente tem muitas iniciativas, desde de associações que trabalham, por exemplo, no país, com imigrantes específicos, que é uma coisa muito nichada, e trabalhando com esse pequeno empreendedor que trabalha economia criativa na essência, porque os imigrantes, quando vêm com algum conhecimento, alguns acabam se colocando no mercado de trabalho de uma forma muito ágil, muito rápida, mas a maioria não consegue. E aí acabam sobrevivendo de artesanato, de gastronomia, e tudo isso está diretamente ligado a produtos e empreendimentos na economia criativa, né? A gente tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o próprio Dia Mundial da Criatividade, que foi uma iniciativa de um brasileiro e que hoje a gente já está na 5ª edição, e a última edição que aconteceu em abril desse ano, que tem sido ao longo do tempo um grande evento presencial que une cidades no mundo inteiro. Esse ano, por conta da pandemia exatamente, o evento teve que fazer uma reinvenção muito rápida de sair do presencial e ir para o virtual. Em março veio quarentena e em abril o evento estava marcado e agendado, que o Dia Mundial da Criatividade é 21 de abril. E aí, muito rapidamente, graças à força-tarefa de vários colaboradores de forma voluntária, o evento saiu do presencial e foi para o virtual, e ele aconteceu virtualmente. Então, foi uma experiência incrível de sair muito rápido de um presencial para um virtual, com sucesso, com resultado, e estamos realmente, né, as lideranças das cidades estão pensando como é que vai ser, nos mesmos moldes que o Simão acabou de falar, né, como é que vai ser em 2021, né? Vamos conseguir fazer esse evento presencial nos mesmos moldes, ou ele vai ser um evento híbrido, né, um pouco presencial, um pouco virtual, enfim, não sabemos, temos que esperar para ver como é que a coisa vai acontecer. Então, acho que a gente tem várias iniciativas e eu acho que esse momento está sendo muito fértil, onde muita coisa está nascendo, muita coisa está sendo criada agora. A gente está passando a usar muito mais o online, as compras virtuais nunca foram tão úteis como agora. Muitas pessoas que não compravam online passaram a comprar online. Eu aqui na minha região, eu gosto da feira, eu estou no Cinturão Verde, eu gostava de ir à feira, mas hoje a feira vem até a minha casa. Então, acho que a gente está... E é muito incrível, né, a gente ter sido colocado à prova e ter que correr
né, com essa informatização, ou ir para esse mundo, aproveitar, absorver muito rapidamente toda essa tecnologia e colocar isso tudo para funcionar com resultado e com rendimento, e a gente ganhando algum dinheiro, porque conseguiu ser ágil, né? Quem não está sendo ágil e está achando que vai conseguir voltar ao que era em janeiro, fevereiro, eu tenho uma triste notícia: não vai ser mais como era janeiro, fevereiro, né? A gente vai ter um mundo diferente. Que mundo é esse? Não sei. Eu acho que a gente precisa, enquanto poder público, olhar mesmo para esses empreendimentos e para esses nichos que estão aparecendo e estão se fortalecendo agora. Eu acho que os games, que você acabou de falar, é fundamental fortalecer esse mercado como um todo. Ele é poderosíssimo porque ele emprega. Eu nem gosto de usar a palavra emprego, porque quando fala emprego, todo mundo já vê a carteirinha azul, né? E eu gosto de dizer que isso tudo gera ocupação e renda. A gente não necessariamente precisa estar registrado CLT para ter um rendimento e trabalhar de forma honesta e ser remunerado pelo trabalho que está sendo executado. Então, assim, é ocupação e renda a todo tempo. Olhar para esse mercado de games com um olhar diferente. Até outro dia, a gente não tinha sequer um KNAI. Eu quero abrir uma produtora de games, eu quero ser um desenvolvedor de games, eu quero abrir a minha empresa. Que KNAI que eu uso? Não tinha. Se usava lá um subterfúgio, um jeito, né, de desenvolvedor. Acho que a gente já tem um KNAI específico para isso. Então, tem muita coisa para ser feita, né, para fortalecer mercados e dar oportunidade. Tem muita coisa acontecendo e sendo fortalecida exatamente nesse momento. Vários professores que têm a dificuldade, né, de passar o seu conhecimento online, professor mesmo da escola pública, né, ele está sendo obrigado a usar a tecnologia para poder fazer chegar o conhecimento dele àquele aluno que não tem acesso à internet. E aí a gente tem muita coisa para ser feita, né? E os professores precisam aprender. Até outro dia, esse professor que usava a lousa e o giz, ele era relutante em usar a tecnologia, ele está aprendendo a usar a tecnologia de uma maneira obrigada, ele ainda não gosta disso, mas ele é obrigado a... E daqui a pouco ele vai descobrir que isso é uma ferramenta poderosa para poder fazer a coisa acontecer. É uma transformação muito grande em tão pouco tempo, né? A gente está acelerando mesmo esse desenvolvimento. Tem muita coisa nova ainda para chegar e o trabalho em rede, como a Jaque disse, né? Essa coisa da gente, de repente eu não conhecia, conheço, desenvolvo e potencializo um novo empreendimento e a coisa acontece e é fortalecida exatamente nesse momento de pandemia. Então, é incrível, né, que a gente está sendo submetido num momento duro, complicado, onde muita gente está morrendo, a gente sabe disso, tem essa consciência, mas a gente está sendo submetido a uma transformação de uma maneira muito rápida. Os países que perceberam isso e fortaleceram a sua economia criativa, claro que estão mais avançados. A gente ainda no Brasil ainda tem muita coisa por fazer, tem muito chão ainda para desbravar, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova. O meu canal mesmo, durante agora a época da pandemia, deu né, e foi muito engraçado que teve um período, né, do canal que eu tive um público que não era o mesmo público que eu vinha me acompanhando. Eu tenho um público que é de 18 até 35, 40 anos, e teve uma época, logo março, abril, quando fechou mesmo, entrou quarentena, um público muito fortemente nos 50 mais. Né? De repente teve um outro público também. Será que eu também não estou deixando de olhar para esse público que também está interessado num outro tipo de conhecimento, ou aprofundar conhecimento para poder se reinventar e alavancar o seu empreendimento? Eu acho que tem muita coisa bacana surgindo, né, exatamente nesse momento. Muito interessante, Rose.
Aliás, a Simone aqui falou, eu me tornei viciada no setor criativo cultural em virtude da Rose, tá? Olha eu criando Olha a monstros. responsabilidade, hein? E queria que o Rodrigo comentasse, mas também só para citar, né? A Prefeitura de São Paulo tem os Fab Labs, são os laboratórios de fabricação digital, que também vieram da gestão anterior, a gente deu continuidade, são equipamentos públicos maravilhosos, tem tudo a ver com a economia criativa, as pessoas... Eu falo que é o equipamento público mais legal da cidade de São Paulo, depois dos céus, eu acho os Fab Labs, porque são um show assim, de robótica, impressão 3D, você aprende milhares de coisas. Mas, Rodrigo, fala para a gente um pouco que retrato, né, que você faz aí do cenário atual da economia criativa na cidade de São Paulo, né, seja em qualquer uma dessas áreas, e os exemplos, né, que você acha que são importantes para dar, para que vão ter que alavancar a economia. A gente precisa sair um pouco dessa crise que a gente se meteu nos últimos 5, 6 meses, tá certo? Aqui a gente até, enfim, eu sou super fã da rede Fab Labs, assim, desde o início, agora depois da continuidade, eu acho que são alguns dos projetos que nem você mesmo falou, Daniel, que enfim, são projetos que precisam ter continuidade, força e crescer dentro da cidade, porque são projetos que dão muito acesso ao que a gente está querendo, o que a gente está falando aqui agora, de uma forma distribuída, descentralizada, que consegue atender diversas áreas da população, né, na cidade como um todo, enfim, cidade gigantesca, né, que a gente precisa olhar de diferentes maneiras para cada região, para cada lugar. Eu acho assim, são projetos incríveis que eu sempre endosso. E eu acredito que muito desse aprendizado, muito desses lugares, hoje a gente ainda está no... não dá para assim, falar que a gente está no final da pandemia, que tá, enfim, não, a gente está em outro momento, mas não estamos no final. Acesso aos lugares físicos ainda, equipamentos públicos ainda é muito restrito, né? Está se começando a entender agora o que vai acontecer aqui na cidade, ou mesmo aqui no estado, mas aqui na cidade, começando ali algum tipo de liberação, mas também com muita cautela, com muita parcimônia para saber exatamente o que fazer. Para a gente não alastrar cada vez mais, né, e continuar com esses números altos que a gente tem hoje. Enfim, eu tenho acompanhado bastante, e essa é uma grande preocupação. E olhando para os exemplos do que está acontecendo, né, até, enfim, muito do pensamento que a Jaque trouxe, né, que é um pensamento da era transmídia, é um pensamento que, enfim, a gente tem muito também, aí falando um pouco de XRBR, a gente tem um pensamento em rede, né, o XRBR nasceu junto ali dentro com o pessoal da era transmídia. Eu comecei a trabalhar com realidade virtual estando muito ativo dentro da própria era, e isso foi construindo e virou uma spin-off por si só, porque começou a se criar um setor. O Simon até comentou, eu acho legal, assim, em realidade virtual a gente tem uma particularidade em relação à questão de home office e trabalho remoto e espaço físico, né? Olhando também para até como que a gente consegue também promover formação para dentro de quem, por exemplo, quer começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia ou desenvolvendo esse tipo de conteúdo, né? Que é um filho do cinema com games, com novas mídias, é uma nova mídia, e é um híbrido aí muito grande que exige uma série de habilidades que hoje a gente não tem aí numa caixinha ou não tem numa formação acadêmica, mas a gente precisa pensar de vários lugares. E é muito engraçado isso, porque falando especificamente de realidade virtual e não de games em tela, né? Ou celular, ou em qualquer outro tipo de tela, a gente usa muito o espaço, né? Então, uma dificuldade que tem do setor é fazer o próprio home office, porque quando você está trabalhando, e o XRBR é uma associação que é indústrias, né? Então, a gente tem o setor de entretenimento bem representado, mas a gente tem
medicina, a indústria do mercado imobiliário, tem o mercado imobiliário, engenharia e alguns outros setores também da própria, que saem da economia criativa, né? E a gente enxerga muito essa dificuldade do espaço, porque para você desenvolver em realidade virtual, você anda, né? O que eu falei, os espaços, as realidades, elas são camadas da mesma coisa. Então, eu ando no espaço virtual, eu estou andando no espaço físico também, dependendo do tipo de conteúdo que você está desenvolvendo, né? Então, isso é uma grande dificuldade que a gente está olhando, porque a gente tem diferentes realidades. Por exemplo, aqui na própria cidade de São Paulo, diferentes colaboradores nossos moram em regiões mais periféricas ou moram com uma quantidade de pessoas que acaba tendo né, um espaço mais reduzido dentro de casa. A nossa arquitetura e infraestrutura né, de casas não foi pensada para ter realidade virtual, então a gente tem a sala de TV, não tem a sala de VR. Então a gente tem algumas dificuldades aí para conseguir fazer a produção rodar 100% de maneira remota, né? Mas a gente tem, e acompanhando com as empresas, né? A gente no GBR, a gente tem as empresas de todos os tamanhos, né? Do pequeno ao médio, do médio ao grande, a gente tem visto que o que está acontecendo é que as empresas estão olhando para falar, puxa, eu posso ter a colaboração remota e eu posso trazer talentos que não estão fisicamente aqui na cidade de São Paulo para dentro do meu quadro. Parece uma coisa óbvia o que eu estou falando, né? Mas assim, dado um contexto em que a gente está 100% olhando para trabalho remoto, a gente às vezes não consegue perceber que que outras coisas estão acontecendo que estão favorecendo, por exemplo, né, você poder fazer o CLT remoto, você poder também, né, ou fazer algum tipo, eu gostei da Rose, né, ocupação e renda, então assim, existem outros formatos de contratos de trabalho que sim, né, a gente que trabalha em economia criativa sabe há décadas, né, que a gente acaba tendo uma miríade de formatos de contratação, né, legais também, que saem da própria CLT, mas existem esses formatos. Como que a gente consegue também trabalhar esses formatos de contratos de trabalho para a gente conseguir dar acesso e trazer, né, e gerar emprego também de uma forma mais descentralizada. A gente está gerando, a produção está acontecendo na cidade, mas ela também está acontecendo fora. Como é que a gente entende isso, né? Eu acho que é uma questão que a gente, principalmente dentro da economia criativa, acostumado a trabalhar com muito freelancer, trabalhando com freelancers no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente tendo esse tipo já de dinâmica bem consolidada nas várias indústrias da economia criativa. Mas agora, como que a gente traz isso agora de fato? Como eu faço isso de uma forma que isso seja 100% ajeitado, legal, que eu consiga prestar minhas contas no final do ano de uma forma que eu não vou ter surpresa, eu não vou ter sustos, eu não vou ter nenhum tipo de medo de, por exemplo, mas eu não vou, mas aí o SMS do outro estado, mas espera aí, mas como é que faz? Mas eu cobro aqui em São Paulo. Tal. Então, a questão da formação também e dos novos entendimentos, das novas relações de trabalho, eu acho que vai fazer muita diferença para a economia criativa. A gente entender e trazer e tangibilizar e tornar realidade esses novos entendimentos sobre os contratos de trabalho e a forma como a gente trabalha remoto, que ela expande os limites do município, expande os limites do território nacional, né? Mas a gente está fazendo a geração de riqueza de um CNPJ que está aqui, né? Então, como que a gente trabalha isso? Eu acho que é um ponto legal. E trazendo alguns exemplos, né? Eu tenho visto eu tenho acompanhado de vez em quando também as lives, né? Eu particularmente, eu sou mais gamer do que um frequentador de teatro, né? Então eu sou mais um cinéfilo do que exatamente um frequentador de teatro, mas essa pandemia tem me aberto me despertou vários interesses, por exemplo, na questão do teatro feito remoto. Porque também as peças teatrais estão se reinventando de uma forma que eu também nunca imaginei que isso poderia acontecer. E olha que a gente trabalha com inovação, estuda futurismo, a gente também, né, tá sempre olhando 2 passos para frente.
mas isso me pegou de surpresa, porque eu não imaginei que o setor teatral ia conseguir, ou está tentando conseguir, construir uma nova linguagem que seja capaz de dar mais acesso também para quem não pode, de repente, frequentar um estabelecimento como um teatro, né? Então, isso, para mim, tem sido muito interessante, porque eu estou vendo setores da economia criativa, que nem falaram muito bem da questão dos professores, né? O Simon falou da questão dos professores, mais avessos ao uso da tecnologia, sendo agora com essa urgência de se reinventar como linguagem para dar mais acesso. Né? Então, isso eu acho que é um grande exemplo de uma indústria tradicional da economia criativa que está tendo que realmente se reinventar para conseguir continuar ou se tornar mais relevante ou continuar sendo mais relevante. Na área e eu vejo os exemplos na área de games, né? Assim, não tenho como não falar de novo de games. Eu aqui na Árvore, a gente é associado da Abra Games também, e a gente tem acompanhado os números, né? Casas Bahia colocando os games como sendo no seu reporte para investidores, colocando games lá no segundo lugar. O primeiro o que a Rose falou, o primeiro é geladeira, fogão e máquina de lavar roupa, porque todo mundo acabou tendo que trocar, inclusive aspirador robô, né? O aspirador robô tem ficado esgotado aqui no país, né? Assim, e é engraçado, porque tem aspiradores de todos os preços, você encontra lá de R$300, de R$200, de R$5.000, quer dizer, não é mais um utilitário ali que você fala, puta, é um gadget tecnológico que eu não tenho acesso. Não, você vê que N camadas sociais estão acessando uma tecnologia como um aspirador robô que tem mais de 15 anos, já estava aqui no Brasil há muito tempo, mas, de novo, essa mudança, essa virada que a gente está vivendo acelerou, por exemplo, um entendimento como esse, trazendo praticidade. Os games trouxeram muito a visibilidade de quem não tinha ou acabava julgando os games como sendo, né, uma coisa mais de nicho, né, e é um argumento absurdo, mas a gente ouve isso, e não é só aqui no Brasil, né, a gente ouve isso também em um lugar no mundo todo, como sendo mais de nicho, sendo mais geracional. O que eu tenho visto como exemplo, na verdade, não da ponta de produção, porque a gente, né, enfim, já fala bastante, mas da ponta de consumo, eu tenho visto uma população de 50 a mais, por exemplo, comprando console também. Ou, se não está comprando um console, ou se não está resgatando consoles e vendo consoles antigos, porque também tem alguma memória de ver o filho jogando lá nos anos 90, e de repente essa pessoa está engatando ali e entendendo agora como o game também como uma parte aí da sua jornada diária, né, do seu dia a dia. Então, isso está sendo muito interessante ver esse alargamento geracional dos games e trazendo, obviamente, bastante, muito faturamento, principalmente também com as empresas, aí olhando para as empresas de game, que também estão tendo números muito bacanas e muito expressivos, assim, quem vende também globalmente, né, produzindo aqui na cidade, mas vendendo globalmente, tem tido números assim muito felizes, né? E eu acho que isso está sendo muito orgulhoso, muito bacana de ver que a gente está conseguindo passar por esse momento. Quem está trabalhando com produção digital e distribuição digital está conseguindo segurar as pontas. Não estou falando que está crescendo horrores, mas está justificando aí, está conseguindo equilibrar as contas, porque também o faturamento está aumentando. Então, eu tenho tem sido muito bacana de ver que acho que finalmente a mensagem que a gente queria, que era os games, eles são parte realmente do repertório cultural, eles são parte da vida cotidiana das pessoas, a gente está cada vez mais vendo que agora isso está se tornando verdadeiro. Depois aí, sei lá, de 30 anos, a gente vê que esse gap geracional, gap de idade, ele está diminuindo. Então, isso enfim, é um pouquinho. Muito bom. E você, Simon? Aliás, o Marcos aqui está dizendo, boa tarde, com tanta criatividade, quando a economia voltar a crescer, ninguém segura. No momento, os governos precisam investir para garantir a sobrevivência dos desesperados. A live está ótima. Simon. Legal. Bom, queria só lembrar
o Pixel Show ele é um celeiro de craques, né? Tem muita gente que vai lá e quando você vai no festival, então quem não conhece, fica o convite já. Acessa www.pixelshow.co. Você vai ver lá no /sobre, você vai ver os vídeos dos últimos anos, quando era presencial, se Deus quiser, ano que vem a gente volta a ser presencial. E um exemplo que eu dou, por exemplo, a Árvore, a gente convidou o Laganaro, que trabalha com o Terra, e quando ele estava lá com a gente para palestrar, ele conheceu na feira uma empresa que fazia simuladores. E aí, ideia, na hora, os dois se apresentaram lá, no meio do evento, nasceu uma empresa nova, né? Que a gente até brincou com o Terra, que virou os novos arcades, com realidade virtual, simuladores de realidade virtual, que até tiveram em vários pontos no Brasil, né? Se não me engano. E agora, com a pandemia, acho que vocês fecharam, né, Terra? Pelo menos por enquanto, não tenho certeza. A gente teve que pausar um pouquinho por conta dos shoppings, né? E ainda também do faseamento. Não, e o faseamento, né? Das aberturas, né? É verdade, E aí, esse é só um exemplo, por exemplo, né, você perguntou, startups e tal. Isso é um exemplo. Tem um monte que nascem projetos novos. Já teve até casamento de gente no Pixel Show. Não durante o Pixel Show, mas que se conheceram lá. Um dia eu vou trazer o Elvis para fazer uns casamentos no festival. E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que eu brinco que, entre aspas, é uma responsabilidade social, econômica, artística, com um mundo de expositores que a gente tem. Então, para quem teve lá no Pixel Show nos últimos anos, a gente recebeu mais de 50 mil pessoas num final de semana. E aí eu tinha 200, 300 marcas autorais expondo, mostrando o que eles fazem de produto, serviço, e vendendo o seu, né, esses caras, essas marcas, essas empresas, ou pessoas físicas, MEIs, às vezes, eles vivem de eventos, né? Esse é um ano que tá morto. Então, esse é um ano que a gente até criou um Instagram novo, fica o convite para quem estiver assistindo, @feirapixelshow, que é um Instagram que a gente criou só para falar dessa galera, para ajudar eles a divulgar o que eles fazem, para ajudar cada um deles a passar por essa fase, a sobreviver por essa fase, né? A gente tem esse lado muito... Eu brinco que eu tenho uma empresa, né, com fins lucrativos, óbvio, para pagar as contas e sobrar dinheiro, mas para reinvestir. E aí eu falei assim, o Pixel tem 90% de acesso gratuito. A minha revista eu distribuo mais de metade de graça. Pô, eu preciso abrir um instituto. Aí eu estava numa conversa com a Rose e ela falou, Simão, vamos fazer uma parceria, porque a REC Brasil é praticamente irmã do que o Pixel Show faz, a ZUP, vamos começar uma história. E isso a gente começou esse ano, né, Rose? Então, e são parcerias, né? A Jaque, a galera do Era Transmídia, o XR e tantas outras pessoas que a gente fala, Abra Games, Sebrae, etc. E que a gente entende que é muito importante dos vários universos, dos vários subnichos se encontrarem cada vez mais para conversar, para ter brainstormings coletivos que é essa ideia que a gente está aqui hoje, para gerar possibilidades para o futuro, né? Porque se a gente ficar vivendo, acho que a Rose comentou agora que não gosta de falar de emprego, né? A gente está criando agora profissões, trabalhos que não existem, né? E vão nascer justamente na economia criativa. Então, será que não está na hora de acabar a lei trabalhista como ela era até antes de ontem? Não sei. Talvez tenhamos que criar outras possibilidades, né? Igual o Terra falou, eu contrato gente do mundo inteiro, né? Trabalhando com ele. Hoje em dia, no digital, o pessoal virou para mim e falou assim, então você vai fazer o Pixel Show todo de graça, porque né, tudo digital, online, não tem custo. Eu vou, peraí, eu tenho que construir um estúdio no meu escritório, que a gente está fazendo isso, está quase acabado. Eu tenho que contratar profissionais que eu nunca tive que contratar na vida, que muitas vezes são muito mais caros, porque são especialistas no que eles fazem, do que uma galera de montagem de evento, por exemplo, né? Que tem muita gente, mas não são especialistas. O cara, para fazer alguma coisa em XR, ou fazer um multimídia, ele é especialista naquilo, ele estudou muito, né? Então,
igual quando você vai num médico, você fala, pô, mas aquele médico cobra caro, acho que eu não vou lá. Ele cobra caro porque ele estudou 10 anos da vida dele para fazer aquilo, né? Então, a gente tem que também conseguir entender pesos e medidas. Eu sou super a favor e eu adoro quando eu vejo a galera que eu dou ingressos gratuitos, sei lá, pessoa de baixa renda, instituições culturais ou de ensino que eu trago. A gente tem uma parceria com o Centro Paula Souza, que tem 300 mil alunos no estado de São Paulo. Tem 30 unidades só na cidade de São Paulo, ETECs e FATECs. Eu fico super feliz quando eles chegam de ônibus e vêm, sei lá, da onde, do estado todo, de fora, não importa se é de São Paulo ou de fora. O importante é a gente poder dar para eles uma base, uma bagagem, que eles tenham um repertório para amanhã serem muito melhores do que eles foram ontem, né? E eu acho que a economia criativa é muito forte nisso. E um gancho que eu gosto de sempre citar, e aproveitando a fala do Rodrigo agora, é assim, ele comentou algumas empresas saem da economia criativa, né? Eu brinco que, assim, toda e qualquer empresa, instituição, não importa, toda e qualquer pessoa que esteja viva, ela vive economia criativa. Por exemplo, nós estamos fazendo uma live que utiliza equipamentos. Quem desenvolveu esses equipamentos é alguém que passou por economia criativa. Óbvio que tem um engenheiro, que é aquela profissão, vamos dizer, mais quadradinha dentro da caixa, mas quem fez o design do produto que a gente está usando, seja não importa a marca, mas seja um notebook, um tablet, um celular, etc., é um designer, ele estudou para isso, né? Economia criativa. Quem faz a ilustração de uma embalagem de um produto, né? Eu brinco que, assim, você vai comprar papel higiênico. Putz, papel higiênico não tem nada a ver com economia criativa, Simão. Tem. Porque você vai para a gôndola lá no supermercado e tem, sei lá, 300 marcas. Você escolhe o que o teu olho decide que você vai comprar primeiro. Depois você pode ver o preço, obviamente. Né? Mas primeiro você vai ver aquela embalagem é mais bonita que a outra. Será que aquele produto é melhor? Né? Então, e que todo mundo que estuda marketing sempre falou disso, né? Vende melhor o que a imagem é mais legal, e etc. Então, eu acredito muito que a gente está vivendo uma época que ela já vem há alguns anos, mas que agora, por conta dessa aceleração absurda que caiu no colo de todo mundo do mundo online, da digitalização, tem muita coisa nascendo, né? Eu participo de alguns grupos, além dos que estão aqui presentes, que a gente fala só de quantas empresas estão nascendo. Vamos olhar o lado cheio do copo, né? Porque o lado ruim, cara, não dá nem mais para ficar assistindo Jornal Nacional. Você lê jornal, você ouve rádio, óbvio, você precisa da notícia, mas às vezes ela é tão prejudicial para o seu lado emocional que você também tem que buscar coisas boas para atraírem outras energias positivas. Então, a gente vê algumas empresas que estão nascendo, outras fusões e aquisições que estão acontecendo à torta e à direita aqui no mercado da cidade, do estado, do país ou mesmo de fora, e que a gente fica feliz de que algumas delas, entre aspas, passaram pela nossa mão, sejam porque é um amigo que a gente bateu um papo e deu alguma sugestão, seja porque efetivamente esteve dentro do Festival Pixel Show, ou que saiu a arte da pessoa na nossa revista Zup e ele foi contratado pela Warner Brothers ou pela DC Comics para trabalhar, né? Então, são grandes possibilidades que podem acontecer e que certamente vão passar ou já passam pela economia criativa. Então, eu acho que esse é um mercado que precisa ser, como já foi dito, olhado com melhor, com lupa mesmo, sabe? São muitos nichos, né? O Pixel Show, a gente tenta abarcar o 360 graus da criatividade e trazer grandes personagens do mundo criativo para falar, para contar o que eles fazem. Então, a ideia que a gente tem que ter aqui, acho que, pelo menos para mim, a gente está junto aqui falando sobre isso, eu acho que é muito assim, o que a gente pode olhar para o futuro e, de alguma forma, ajudar a nossa cidade a ficar melhor, ser melhor, né? Tanto para a gente viver nela, como daqui a um tempo para os nossos filhos, para os nossos netos e, sei lá, para gerações futuras, porque São Paulo já representa 10 ou 15%
a economia criativa na cidade é 10 a 15% do PIB da cidade. Se a gente pegar o estado de São Paulo, a gente está falando de 50% da economia criativa do Brasil é no estado de São Paulo. Uhum. É muito maluco você pensar nisso, né? O Brasil tem milhares de eventos em todas as cidades durante o ano. Esse é um ano que a gente está realmente com os 4 pneus furados do nosso carro, e a gente está tendo que reinventar um modo de continuar andando, né? Seja, talvez no futuro vai ter igual Star Trek, a gente vai apertar um botãozinho e vai aparecer lá onde a gente quer, né? Ou outras tecnologias, seria maravilhoso. Muito. Só que a gente tem que se ajudar, né? Acho que o recado, pelo menos que para mim é muito claro, precisamos nos ajudar. Como nós, enquanto pessoas físicas, civis, pessoas jurídicas, freelas, não freelas, não importa qual é o link com o trabalho, e como que a gente linka tudo isso com o poder público para a gente poder construir um futuro melhor desde já, né? Porque acho que o tempo urge num nível absurdo frente ao que a gente está enfrentando esse ano, e o que a gente mais quer é que a gente possa, no Pixel Show desse ano, inspirar, incentivar e fomentar a cultura e a economia criativa como sempre fizemos, obviamente que num desenho diferente, nesse ano, por conta da pandemia, 100% online, mas entre o dia 12 e 18 de outubro, você vai poder entrar na nossa plataforma e assistir a parte da conferência que é paga ou a parte gratuita, que já está desde abril gerando conteúdo e está no nosso site. E fica o convite para cada um de vocês entrar e participar e trazer com mais conteúdo para a gente poder contar essas histórias para a população, seja da cidade, do estado, do país ou de fora mesmo. Simão, só repete o endereço do Instagram e o perfil aí do IG, o pessoal está pedindo. Ah, tá. O site do festival é www.pixelshow.co. Pixel, P-I-X-E-L, show, S-H-O-W, Pixel Show, igual está aqui na minha assinatura, tudo junto, pixelshow.co. O Instagram é a mesma coisa, @pixelshow. O da feira é feira, Pixel Show, tudo junto. E aí, dentro do nosso site, você navega nas abas, o /live é onde já está entrando programação, onde a gente já está colocando algumas coisas, o /sobre é onde você consegue ver os vídeos dos últimos anos e se apaixonar por esse universo da economia criativa, que não tem como não se apaixonar e ficar maravilhado com tudo de lindo e maravilhoso que é feito aqui. Bom, a gente tem mais 10 minutos, eu vou fazer um rápido pai-bola assim com cada um. Jaqueline, fala para a gente como é que a Era Transmídia tem contribuído para levar a tecnologia e economia digital para os negócios de economia criativa. A gente tem feito dentro da rede mesmo, né? Acho que aquele livro do Manuel Castells, que é o sociólogo espanhol, nunca fez tanto sentido, né? Vivemos a sociedade em rede. A Era Transmídia, ela sempre funcionou por meio de grupos ou encontros, sejam virtuais ou presenciais, e a partir daí a gente sempre trocou muita informação e experiência, né? Então, por exemplo, a determinado equipamento, lá no grupo mesmo, a gente conversa onde está o preço melhor, onde eu acho quem produz, como que eu faço para exportar. E aí um vai ajudando o outro, e quando for ver, todo mundo está alugando os mesmos equipamentos um para o outro. Então é um trabalho colaborativo mesmo, em rede, que gera, claro, lucro, renda, como o Simão disse, não dá para trabalhar de graça, mas se não for essas conexões por meio da própria rede, a gente entende que não tem como você fazer, né, as coisas andarem. Então, a gente está aí nessa era transmídia há 10 anos, né? Agora, nunca nada fez tanto sentido, porque tudo hoje está no digital, está no online, e a gente sempre promoveu eventos de formação, palestra, de capacitação em vários lugares do país, inclusive numa ilha lá na Bahia, para produtor audiovisual que nunca ouviu falar o que é transmídia, ou traduzindo, né? Uma produção multiplataforma, como que eu consigo usar várias plataformas de mídia para contar a minha história, para vender, sei lá, meu cachorro quente, para vender as roupas do brechó. Então, hoje você vê brechó que está ganhando dinheiro com o Instagram, né? Está nascendo aí um e-commerce, começou com uma lojinha, agora tem um próprio e-commerce no site. Então, é interessante a gente ver como as coisas estão evoluindo e como é rápido essa evolução.
né? E agora ficou com a luz, né? Porque a quarentena entrou no começo do ano, e aí as pessoas tiveram que fazer um intensivão de economia digital, de mercado digital. Então, a gente até hoje vai falar em faculdade, online, claro, né? Virtualmente falando, do que esses novos produtores de conteúdo ou esses novos profissionais deveriam adequar a sua profissão. Travou. Ok. Acontece, no ao vivo é assim mesmo. Tecnologia é assim, né? De vez em quando dá umas travadas, mas a Jaqueline estava falando... não tem jeito. Mas vamos continuar, depois ela volta e complementa. A gente tem esse negócio de dar as mãos mesmo, né? De andar junto, de contribuir, de trocar ideias sempre. Então, os meninos que estão aqui sabem disso, a Rose também. Então, a gente não existe conteúdo proibido ou problemas com passar informação para ajudar. Pelo contrário, a gente continua fomentando conhecimento 100% gratuito e, claro, quando surgem aí as parcerias que ajudam profissionalmente, a gente está sempre aberto para isso. Muito bom. Acho que é isso para resumir aí. Obrigado. Rose, eu queria que você comentasse um pouquinho, mesmo sendo muito relevante, né, para a economia global, a indústria da economia criativa acaba enfrentando muitos entraves burocráticos e processos muitas vezes extrapolam os limites para atender às necessidades da sociedade. A partir da tua experiência como empreendedora social, mentora para empreendimentos criativos, quais medidas você sugere para simplificar a vida das pessoas, das empresas que já atuam ou querem atuar na economia criativa, né? Quais são os pontos mais importantes para serem considerados a esse respeito? Eu acho que passa muito por capacitação também, né? Eu acho que tem uma coisa que o empreendedor brasileiro, ele normalmente ele lança o empreendimento sem estar capacitado para isso. Então, ele vai na tentativa e erro, às vezes dá certo, às vezes ele tem sucesso e a coisa anda. E só depois ele descobre que ele precisa fazer um livro caixa, que ele precisa ter uma conta bancária e que ele poderia ter viabilizado o processo dele de uma outra forma, ter conseguido um empréstimo no banco para conseguir os equipamentos que ele precisa para desenvolver a atividade dele. Na economia criativa, a gente tem profissionais habilitados tecnicamente para desenvolver uma série de empreendimentos, mas o pecado acaba ficando na gestão desses empreendimentos. Eles não se preparam para gerenciar e para fazer com que aquilo que é uma grande ideia, que ela de fato seja sustentável lá na frente, sustentável pelo ponto de vista financeiro. Então, eu acho que o poder público investir na capacitação, pelo ponto de vista da gestão desse empreendedor é fundamental. Uma outra coisa que causa alguns entraves é o peso pesado, né, dos nossos impostos, né? Eu acho que a reforma tributária que nunca sai, que pode sair, inclusive, às avessas e penalizar o pequeno, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado e verificar e acompanhar como é que essa reforma tributária pode acontecer de forma a não penalizar ou fazer com que esse pequeno continue produzindo e continue não deixando de pagar os seus impostos, porque é fundamental pagar os impostos, é necessário, mas que essa carga tributária fosse menor ainda do que já é. A gente sabe que as empresas enquadradas no Simples Nacional começam pagando aí 4%, 6% do seu faturamento. Se essa carga tributária fosse menor ainda, talvez a gente tivesse um volume maior de empreendedores formalizados. De espantar, inclusive, que a gente, durante a pandemia agora, de março para cá, a gente teve uma formalização de mais de 400 mil microempreendedores individuais, que foram para a formalização por necessidade, muitas vezes, né? Porque ou eu vou, ou eu não consigo faturar, ou eu não consigo sobreviver. Então, alguns foram para a formalização, porque já vinham num processo de desenhando um empreendimento e falou, pô, agora é a minha chance, é o meu momento, então eu vou me formalizar para poder começar a estruturar o meu empreendimento. A gente toma um susto quando vê esse número, e assim, de março para cá.
Então, é resultado da quarentena, é resultado desse momento louco que a gente está vivendo. Agora, será que esse empreendedor que se formalizou nesse momento de pandemia, será que ele vai sobreviver? Será que ele vai conseguir gerenciar o empreendimento dele a ponto de gerar uma sustentabilidade, gerar mais empregos, né? A força de trabalho está centrada nesses pequenos empreendimentos. 80% dos empregos formais está na mão dos pequenos empreendedores. Então, olhar para esse mercado como potencial de desenvolvimento, inclusive de saída dessa loucura do desenvolvimento do país, e deixar de olhar só para as multinacionais. As multinacionais, ok, geram emprego, né? Tá lá, tem um olhar privilegiado do poder público para as multinacionais. Elas são as que recebem as maiores renúncias fiscais, estão na mão dessas grandes empresas. Por que não pensar algum tipo de renúncia ou um outro formato de impostos para esse pequeno empreendedor? Né? O pequeno empreendedor, o pequeno empreendedor é uma legislação muito boa, formalizou muita gente que estava na informalidade, dando direitos para esse pequeno empreendedor que ele não tinha, como uma possibilidade de um benefício do INSS por conta de um acidente, um auxílio maternidade por conta da gravidez da mulher, e até a aposentadoria. Ok, a aposentadoria é um valor irrisório, enfim, mas agora ele está amparado, porque ele está formalizado, ele está amparado. As prefeituras, recentemente, descobriram uma brecha nessa legislação e estão penalizando esse microempreendedor individual com a cobrança de uma taxa de licença de funcionamento, da qual ele estava isento de pagar. A legislação deixava ele isento, só que as prefeituras descobriram uma forma. Peraí, eu não posso cobrar o ISS desse MEI, porque está embutido naquele valor que ele já paga todo mês, o peso pesado daqueles R$50 é INSS, mas tem um 0, nada ali que é ISS que vai para a prefeitura. Prefeitura, não posso cobrar ISS desse microempreendedor, mas eu posso cobrar a taxa de licença de funcionamento dele. Então, uma vez por ano, eu vou lá e tiro mais um tostãozinho desse cara. Se a gente tem um volume grande de microempreendedores individuais no município, isso é um bolo de imposto legal para o município. Né? Será que a prefeitura precisa mesmo desse imposto? Será que a gente tem que penalizar esse pequeno? Já é difícil, já é complicado sobreviver. Ele às vezes esquece de pagar aqueles R$50, que é difícil para ele entender que aquilo faz parte do trabalho dele. Então, assim, acho que o poder público precisa olhar com muito amor e carinho esses pequenos empreendedores, formando, dando ferramentas para ele poder desenvolver o empreendimento dele de uma forma bacana, gerando sustentabilidade e não penalizando ele cada vez mais com impostos. Enfim, é isso que eu sinto mais desse pequeno, para ajudar esse pequeno empreendedor nesse momento. Muito bom, Rose. Bom, temos 5 minutinhos aqui, queria perguntar para o Rodrigo, aliás, podia explicar para a gente um pouco, para quem não conhece, como é que você classifica hoje as iniciativas, empresas e profissionais no mercado do X-Reality, principalmente para as pessoas entenderem o que é a diferença de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? E, se você puder, Rodrigo, dá uma dica para quem está começando, o que as pessoas podem ler sobre economia criativa, que são coisas interessantes para elas se aprofundarem um pouco mais no tema. Legal. Enfim, o XRBR, nossa associação, é a Empresa Brasileira de Extended Reality, né, que é a palavra em inglês para realidade estendida. Para resumir bastante, assim, né, realidade estendida seria o guarda-chuva do que a gente chama das diversas tecnologias e meios de comunicação e computação que são chamados das tais realidades, né, dessa sopa de letrinhas. Então, você tem a realidade virtual, em que você usa, uma imersão total, né, então você usa um óculos com uma imersão
usando fones de ouvido também, ou o som vindo também do próprio óculos, em que você tem uma imersão completa, ou seja, você não enxerga, você pode até enxergar, e a gente vai para outras realidades aí misturadas também. Mas a realidade virtual ela te cria uma simulação completa de um lugar, de uma situação, de pessoas, de objetos, né? Ela te transporta para um outro universo, ela te transporta para um outro mundo, né? Essa aqui, o meu fundinho aqui, é a nossa experiência. A linha, por exemplo, da árvore, que você passa em São Paulo em 1940, então, só que é numa maquete, dentro de uma garagem. Então, a realidade virtual te transporta para esses momentos, né? Para você poder experienciar uma coisa que talvez você não conseguiria ter acesso, ou você não teria uma chance na sua vida, né? Então, muitas experiências de realidade virtual são de transporte total, né? Quando a gente vai para o espectro da realidade aumentada, realidade mista e etc., lembrando que realidade estendida é o guarda-chuva. A realidade aumentada seria o outro lado. O outro lado, na verdade, desse espectro é o nosso mundo físico, esse aqui da tela do computador, da camerinha, desse que a gente toca e sente carbono, silício, etc. Vindo para a realidade aumentada é quando a gente tem, por exemplo, no celular. Hoje, cada vez mais, a gente tem muitos recursos de realidade aumentada, né? Cada vez mais você vê lançando serviços, né? Vê o pessoal, por exemplo, que trabalha com móveis, né? Você vai comprar um móvel, hoje tem vários sites e e aplicativos de e-commerce de móveis em que você aponta o seu celular para a sua sala, para o seu ambiente em que você quer testar aquele móvel, coloca e esse móvel é posicionado, né, numa escala porque o seu celular está entendendo qual que é o tamanho que tem de parede, qual que é o tamanho que tem da distância do seu celular para a parede, etc. Então, ele está entendendo o espaço e transformando essa informação numa informação que ele entenda e está colocando aquele móvel numa escala de 1 para 1, né? Ele é uma escala real, aquele móvel tem aquele tamanho real naquela parede. Então, é um exemplo bem ilustrativo do que é a realidade aumentada e como ela pode ser útil também. Para treinamento, imagina você fazer um treinamento remoto em que você está com o seu instrutor e quando você está usando o seu celular, o tablet ou mesmo um outro aparelho, um óculos, você consegue ver, por exemplo, você vai consertar um encanamento, você consegue ver os passos que você precisa fazer, não no manual, mas no encanamento que você está olhando e está analisando. Então, o software, todas as tecnologias, elas são um guarda-chuva, né? Então, a realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, cada vez mais não vai existir sem inteligência artificial, né? Sem desenvolvimento de computação espacial, computação visual, etc. Então, você pode ter, por exemplo, esse treinamento, né? De, enfim, consertar um encanamento com um objeto que você está vendo. A realidade mista é o meio dessa brincadeira toda, porque a realidade mista já pressupõe em que você não usa mais nenhum tipo de device como uma tela para te filtrar a realidade. Para você olhar por um frame, né, por um quadro, você olhar aquele objeto. Você já coloca no óculos, ou cada vez mais esses dispositivos vão entrando para dentro do corpo, se a gente falar daqui para frente, né, daqui 30 anos, mas até então a gente... né, acredita que a Apple deve lançar o óculos dela aí de realidade mista já para o ano que vem. Então a gente vai ter um device que a gente fala que é a morte do smartphone, né? A morte do telefone é quando a gente for para esse mundo em que o computador está aqui, né? Então o celular está aqui. Então eu começo a ter um entendimento do meu mundo, como a gente iniciou aqui falando, né? As camadas, elas se sobrepõem e elas são justapostas. E eu sei o que é digital, eu sei o que é físico, mas eu experiencio e vivo aquilo tudo ao mesmo tempo, né? Então, a realidade mista, vamos dar um exemplo bem concreto, né? Vamos falar, por exemplo, divulgação de uma loja. Eu posso ter uma divulgação, eu estou andando na Paulista, de repente eu estou olhando ali numa loja qualquer, e a fachada toda se transforma, de repente, para uma promoção que eu vou fazer, né? Não é só um anúncio, não é um banner, não é um pop-up, não é um negócio, mas de repente a fachada inteira se transforma. E vamos além. Às vezes, conectado, né, com informações que você libera ou não para aquela determinada loja, libera para determinado serviço, e o que aquele serviço sabe sobre você, aquela promoção, aquela fachada, aquele ambiente é customizado com seus interesses.
Uhum. Então, isso é um avanço que vai acontecer. Tem um termo em inglês que a gente chama Mirror World, que seria esse mundo virtual no nosso mundo físico, e eu vivo nos dois ao mesmo tempo. Né? Então, eu vou ter essas fachadas, tudo customizado, ou não, ou eu desligo, e simplesmente não quero ver nada de digital, quero ver o mundo físico como ele é e acabou, quero nada disso. Ou eu vou e ligo e falo, não, agora eu quero ter uma simulação, porque eu quero entrar aqui, e eu, em vez de eu estar na Paulista, eu quero estar na Disney, mas eu quero continuar podendo andar na Paulista sem tropeçar, sem bater nas pessoas, sem fazer nada. Sei lá, você consegue, na realidade mista, você vai conseguir trazer tudo isso. Então, ela é mais ou menos por aí. Não, ótima explicação. Né? Mas é o que eu gosto de dizer sempre, gente. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista é igual explicar televisão para alguém que é do século XIX, ou que é do final do século XIX. Quando a fotografia estava sendo desenvolvida, você pegar essa pessoa e falar assim, cara, eu vou te contar o que é televisão. Você tem que assistir, você tem que mostrar e ver. Realidade virtual é a mesma coisa, não adianta. A gente pode falar, pode mostrar vídeo, pode fazer demonstração, pode fazer live, pode fazer o que quiser. Se você não colocar no rosto e entender a transformação que isso vai ter para o mundo daqui para frente, é mais difícil. Então, eu recomendo todo mundo que tiver uma oportunidade, seja lá qual for, de experimentar, não ter medo, não vai enjoar, não vai sofrer, não vai passar mal, não vai acontecer mais nada. A tecnologia avançou num ponto em que a gente consegue aí ter para todo mundo poder experimentar e depois nunca mais largar, né? Eu posso dizer que eu gostei muito, já vi, interessantíssimo. Muito legal. Mas, então, vamos deixar o Sá falar um pouquinho para terminar. Dá uma palha aí do que vai rolar no Pixel Show, no 16º Pixel Show, e dá sugestão, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre economia criativa, onde é que elas procuram mais? Eu vou fazer um gancho só com o que meus colegas falaram aqui. A gente, na feira do Pixel Show, do festival Pixel Show, quando ele, até o ano passado, era presencial, e se Deus quiser, ano que vem volta a poder acontecer de novo presencial, a gente tem a mídia, né? A gente tem algumas divulgações de mídia que falam assim, se você quer conhecer economia criativa, de graça, vá no Pixel Show, que lá você vai ver tudo que existe. Ótimo. Se não, se você quiser caçar tudo aquilo sozinho, você vai viajar o mundo e gastar uma fábula. Né? Então, esse exemplo que o Rodrigo acabou de falar é exatamente isso. A gente, ano passado, tinha um lounge de XR que tinha, se não me engano, perto de 10 atividades acontecendo ao mesmo tempo, e tinha jogo, tinha documentário, tinha um restaurante que fazia uma experimentação no virtual e que, quando você acabava, o prato de verdade estava na sua frente. Né? Uhum. Então, são N oportunidades. Estudantes. Tinham acabado de se formar. Inclusive, a gente conheceu eles porque o Alan, que é meu sócio, estava na banca do TCC desses garotos e que legal. Pirou no negócio e convidou eles para expor lá no Pixel. Tem muito estudante que a gente traz também para mostrar isso, a parte dos games, né? A gente comentou antes também, tem muitos desenvolvedores de jogos que tem espaço lá dentro. A gente tem um parceiro que traz uma exposição de videogames históricos, tanto de consoles como dos jogos mesmo, para a galera voltar no tempo. E ele tem o primeiro console que apareceu no mundo, sei lá, eu nunca tinha visto aquilo. Uma exposição de não sei quantos anos de videogame. Então, eu brinco que esse mundo que a gente vive está cada vez mais indo para a economia criativa e a economia criativa indo para o mundo, né? É um encontro que não tem volta e que a gente vai cada vez mais ficar mais próximos uns dos outros, ao mesmo tempo que a gente vai estar um pouco mais distantes. E essa é uma balança que a gente tem que conseguir equalizar. Hoje está muito difícil por causa da pandemia, então tudo que a gente estava tentando voltar o digital para voltar a ter mais humanidade junto, voltou a crescer demais esse mundo digital, né? E que aos poucos também vai tentar equalizar isso, é uma coisa que muitos estudiosos falam. Essa questão de impostos que a Rose colocou muito bem é realmente algo que eu lembro quando eu estava na faculdade de administração e o professor sempre falava assim, eu não entendo por que os países, enfim, né, os governos não colocam o menor imposto possível para que assim a gente consiga gerar muito mais dinheiro e gerar muito mais riqueza. Então, são coisas que, obviamente, tem que se pensar, porque a carga tributária no nosso país é assustadora.
até comparando com outros países, né? E eu coloco sempre de coração aberto, e vocês me conhecem pessoalmente há bastante tempo, e quem não me conhece, eu sou assim, né? Tudo que eu falo não é da boca para fora, muito pelo contrário, vem do coração, num misto com a razão. E o que eu vejo é a importância que a gente tem sempre, e ainda mais nesse momento, e aí eu vou repetir o que o Sérgio Gordilho, que é o co-presidente e CCO da Agência África, falou na live que eu fiz com ele semana passada. Ele falou da importância do Festival Pixel Show e de outros festivais, de outros eventos da área, né? Ele falou assim, se a gente não amar a nossa família, e a nossa profissão é a nossa família do dia a dia, se a gente não amar e não proteger o nosso segmento, o que vai acontecer no que vem, por exemplo, se o Pixel Show morrer porque não conseguiu acontecer? Porque as pessoas não quiseram investir 100, 200, 300 reais dividido em 12 vezes, né? Se as marcas não estiverem com a gente para a gente poder ajudar elas, se o público não vier junto para a gente conseguir incentivar, inspirar e até dar os estalos que novas empresas podem surgir através desses conhecimentos, o que vai acontecer com o nosso segmento da economia criativa nos próximos anos? Porque o Pixel Show, a gente brinca que é o ano novo da criatividade, sendo comemorado uma vez por ano, e que agora a gente está transformando ele numa comunidade que vai se comunicar de forma online durante 365 dias no ano. E, se Deus quiser, no que vem a gente volta a ter encontros físicos também, e transformando esse nosso conteúdo em híbrido, né? Que é o que tanta gente está falando. O que é esse mundo híbrido? O mundo híbrido é essa mistura do melhor do mundo físico com o melhor do mundo digital, e fazendo encontros em ambos os segmentos em momentos separados, como o Terra comentou. A gente brinca muito que a gente está vivendo o que a gente assiste no cinema, né? Então, Minority Report, aquele negócio do Homem de Ferro, né? Jogando as coisas ali, o Jarvis ajudando ele. Tudo isso a gente está vivendo, e a gente ou já existe ou vai existir muito proximamente da gente. Então, a nossa geração, e principalmente as próximas, vão já... Bom, as próximas, meus filhos pequenininhos, já mergulham muito mais do que eu na internet. Daqui a pouco eu vou mandar um estagiário lá para o Rodrigo. Mas eu acho que é esse sentido de importância do segmento como um todo, que são tantos subnichos, né? Tantos nichos pequenininhos que juntos representam muito para a população, para nós como pessoas físicas, para o governo enquanto faturamento de impostos e tudo mais. Então, essa importância é muito clara para a gente. Muito bom. Simão, obrigado. Já passamos aqui pelo menos 20 minutos do nosso final, mas é que economia criativa é apaixonante e a gente sabe isso. Eu queria agradecer muito Simão, Rose, Rodrigo, Jaqueline, todos que estão conosco até agora. Muito obrigado. Foi muito legal, muito esclarecedor. E espero que a gente, para frente, possa ajudar ainda mais a economia criativa na nossa cidade. Um abraço forte para todos vocês, para todos que estão nos ouvindo, e até a próxima. Obrigado demais. Obrigada, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Obrigada. Até a próxima. Vamos ver vocês. Tchau. Tchau. Tchau.